Eu queria te convidar a abrir tua Bíblia comigo em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos a partir do número de 45 até o 51, nós vamos ler hoje, processo de um milagre. Queria que você abrisse, e depois que você abrisse, eu queria que você desse uma olhada no telão. Volta lá, por favor. O que é aquele trem ali, hein? O trem é bom, não é? É muito bom. Quem já comeu pamonha? Não, levanta, eu quero ver esse negócio com fé. Não vale, mentira não é de Deus, não. Quem já comeu pamonha? Oh, glória. Quem queria comer uma pamonhazinha agora? Aleluia. Eu estou só te adoçando para a hora do almoço, jantar. Quem sabe hoje vai ter uma pamonha. Mas eu queria fazer uma segunda pergunta. Quem já fez uma pamonha? Ou já participou? Levanta a mão aí. Vê como o número diminuiu? O número diminuiu. Já fez pamonha, primo? Já fez, né? Você já fez, Juliano, pamonha? Nunca fez pamonha? Pamonha é feita de quê, filho? Milho. Pelo menos uma coisa, né? Aleluia. Porque tem umas coisas que a gente precisa aprender o processo. Eu já comi muita pamonha. Uma das melhores pamonhas que eu já comi é a pamonha da minha sogra, que está bem ali. Um dia, tomara que você seja convidado aí à casa dela, comer aquela pamonha. Olha, a pamonha dela é melhor do que a pamonha dessas lojas que tem aqui, do que da caipira, né? Do que da pura. É a pamonha da minha sogra. É uma pamonha especial. Hoje eu estou ganhando uns pontinhos com ela. Aleluia, né? Mas é uma pamonha maravilhosa. Eu também venho de uma família que já fez pamonha. Só que eu sou de uma família nordestina. Por incrível que pareça, a pamonha do pessoal do Maranhão, ela é envolta na palha de bananeira, na folha da bananeira. E a pamonha do Goiás é na palha do milho, do próprio milho. Eu prefiro a palha do milho. Mas a verdade é que para uma pamonha chegar à sua mesa, ela vai passar por um processo, gente. Começa onde? Cadê o Emerson? Onde começa o processo da pamonha? Na adubagem da terra, gente. Nós temos que preparar a terra primeiro. Depois plantar semente. Na época certa. Ter muita paciência para esperar o milho nascer. Depois vem a colheita do milho. E aí talvez alguém achasse, poxa, mas aí já está bom, agora está na hora de colher o milho. Não. Depois do milho colhido, você vai descascar o milho. Embaixo da palha do milho você vai encontrar o cabelo. E depois você vai encontrar o milho. Mas agora então a pamonha está pronta. Não. Você vai ter que ralar a pamonha para poder fazer a massa. Ralar o milho. Obrigado. Estou com a pamonha na cabeça. Hoje vai ter que ter pamonha, aleluia. Vai ter que ralar o milho para fazer a massa, temperar a massa, botar água para ferver, colocar a palha certinho, botar a massa dentro da palha, fechar aquela palha e deixar cozinhar por algum tempo. E então depois, aquela que tem um queijinho no meio, você vai ter que antes colocar o queijinho. A que tem a linguiça. Vai ter que temperar e colocar. Só depois você vai tirar da panela e a pamonha está na sua mesa. Só que a maioria de nós conhece apenas a pamonha, vai na loja, paga 5, 6 reais. E logo a pamonha está pronta, está ali na sua mesa. Questão de 5, 10 minutos, você vai comer a pamonha. Mas para aquela pamonha chegar lá, houve um processo. E se nós desprezarmos os processos, nós teremos grandes problemas. Para a água chegar na tua casa, existe um processo. Para você beber o leite, existe um processo. A vida da gente também é composta por processos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o processo de um milagre. Diga, processo de um milagre. Agora, por favor, coloque o texto.
Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 45. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. E queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo e não temais. E subiu para o barco para estar com ele. E o vento se aquietou. E, entre si, ficaram muito assombrados e maravilhados. Senhor, nessa manhã nós te clamamos que essa palavra venha trazer os resultados para os quais o Senhor a destinou. Repreendemos todo e qualquer mover contrário ao teu, calamos toda voz contrária à tua, declaramos a liberdade do Espírito Santo de Deus em nós, que nós possamos sair daqui hoje, prontos a viver tudo o que tu tens para nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós estamos hoje falando sobre o processo de um milagre. E eu queria ver hoje com vocês características desse processo de milagres. Diga, características de um processo de milagre. A primeira delas é o amor de Deus, sempre nos impulsiona ao processo. Veja bem como o texto se inicia. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Gente, existem experiências que foram reservadas para nós. Não tem jeito. Algumas experiências em nossas vidas, nós teremos de passar por elas. E fique tranquilo, Deus não hesitará em te impulsionar a passar pelo processo que eu e você precisamos passar. Sabe? Por amor a nós, Deus nos fará viver algumas experiências. Com certeza absoluta, Deus estava totalmente consciente do que aqueles discípulos iriam passar estando no mar. Deus sabia que eles teriam de enfrentar aquela tempestade. Mas a grande questão é que os nossos olhos veem o que é imediato. E é claro, olhando imediatamente, nós queremos nos livrar do processo. Mas Deus vê o eterno. E visando o eterno, Ele não hesitará em nos fazer viver aquilo que produzirá em nós frutos de eternidade. Sabe? Talvez as experiências que tenhamos que passar sejam sementes para as nossas vidas e para as vidas de outras pessoas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram de passar pelo processo. Eu enumerei algumas delas. Exemplo, Abraão e Isaac. Deus deu primeiro uma promessa para Abraão. E ele teve que passar por um processo de espera. Nesse processo ele errou. Teve uma falha. Veio Ismael. Faz parte de outro processo. Mas eu quero falar daquele processo lá, onde Deus disse a ele: você me ama, então me entrega o teu filho. Coisa dura essa. Mas Abraão precisava passar por aquele processo, para ter a experiência da fé e ser chamado de o pai da fé. Aos nossos olhos, talvez, seria muito mais fácil
Fazer com que Abraão nem passasse por aquilo. Ou então, Tainã, quando ele respondesse sim, eu mato meu filho, Deus logo dissesse a ele, então tá bom, não precisa matar não, que eu vou prover um cordeiro, já está tudo certo. Mas ele tinha de passar pelo processo. O processo foi importante. Davi, ao enfrentar um leão e uma ursa, seria muito mais fácil, de repente, chegar, porque aquilo preparou Davi para enfrentar um gigante. Seria muito mais fácil, Edson, chegar apenas de frente ao gigante e Deus dizer a Davi, olha, usa uma pedra e mata esse gigante. Mas ele tinha que passar por aquele processo. Ele tinha que ter aquela experiência de vencer o leão, de vencer a ursa, o cego de Jericó. Ele podia ter nascido curado. Seria muito mais fácil. Tanto que a Bíblia diz, quando foi interrogado, olha, não foi ele, nem a mãe dele, nem o pai dele que pecou. Isso foi para que se manifestasse o quê? O que a Bíblia diz? Para que se manifestasse a glória de Deus. Havia um plano nisso, mas Deus o faria passar por um processo. O próprio Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impulsionou, o conduziu ao deserto. Logo depois de ser batizado, ele precisava passar pelo processo. O Getsêmani seria muito mais fácil aos olhos dos homens que apenas Jesus tivesse passado talvez pela terra, mas havia um processo que precisava ser cumprido ali no Getsêmani. Eu quero hoje que você reflita. Talvez Deus esteja te fazendo passar por alguns processos. Por isso, num olhar muito grotesco, você observe e diga, mas, puxa, parece que eu não consigo sair disso. Parece que eu não consigo sair desse problema dentro da minha casa ou nas minhas finanças. Preste bem atenção hoje. Deus está te conduzindo por processos porque Ele te ama. Ele quer produzir em mim e em você frutos eternos. Bases firmes para a nossa fé. Porque a tribulação produz perseverança. Diga perseverança. A perseverança, experiência. Diga experiência. E a experiência, esperança. Nós achamos muito lindo a esperança. Mas essa esperança, para ser real, ela precisou passar por um processo. Não se engane. Eu tenho certeza. Deus está te fazendo passar por muitos processos. E a mim também. Porque Ele nos ama. E hoje nós vamos entender várias coisas acerca desses processos. Pense num fruto. Ontem eu saí com alguns discípulos, com algumas ovelhas, e nós conversamos algumas coisas interessantes. E uma das coisas que uma dessas ovelhas falou, o Bruno, estava conversando ontem, ele nos fez uma pergunta. Para que serve um fruto? Coloca aí, Riane. Olha só, que fruto é esse? Hã? É uma laranja. Podia ser qualquer outro fruto. Botei uma laranja apenas para nos ilustrar. Para que serve um fruto? Para que você acha que serve um fruto? Juliana, eu já perguntei. Gessé, para que serve um fruto? Para a gente se alimentar. Gente, o fruto é delicioso. Já imaginou? Depois de um dia assim, de muito calor, muito mesmo, você chega e te oferece um fruto bem geladinho. Eu lembro quando meu pai tinha um sítiozinho. Uma das coisas que eu amava fazer com os meus amigos, ele tinha uma plantação de melancias. Eu pegava aquela melancia, cortava, e nós levávamos para a cachoeira. A cachoeira era bem geladinha. Nós deixávamos a melancia dentro da água.
Aí brincávamos na cachoeira. Depois que já estávamos bem cansados, abríamos aquela melancia, ela já estava bem gelada. E comíamos aquela melancia. Olha, era céu na terra, era maná. Coisa boa demais. O fruto está aí. A verdade é que todos nós queremos o fruto. Quem não quer o fruto? Quem não gosta de usufruir do fruto pronto? Mas a verdade, se nós observarmos o fruto, a função dele é proteger a semente. Diga, proteger a semente. Porque essa sim, por sua vez, ela tem em si toda a capacidade de passando ela pelo processo, produzir uma outra árvore, que dará muitos outros frutos. Mas a grande verdade é que nós olhamos para o fruto e desprezamos a semente. Quando nós passamos por um processo, Deus está nos dando sementes. Sementes para uma nova vida. Sementes de esperança. Sementes que serão úteis na vida de outras pessoas. Deus está te munindo de coisas boas para viver uma nova realidade boa. Deus está trazendo coisa nova e boa para você. Você pode dizer amém? Recebe nessa manhã. É isso que Deus está fazendo. Porque na realidade a semente, para ela produzir outro fruto, ela vai dar um trabalho, ela vai precisar passar pelo processo, vai ter que ser plantada, regada, cuidada, e um dia ela vai dar outros frutos. Mas se não existisse processo, os frutos acabariam, porque quem plantaria a semente? E Deus está gerando novos frutos em nós. Deus está nos fazendo chegar em um nível onde os frutos não cessarão. Você pode dizer amém? Os frutos na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua, na igreja, não cessarão, porque nós compreenderemos e passaremos pelo processo. Amém? O processo de Deus, nós precisamos entender isso. Ele não tem por objetivo nos trazer a morte e a derrota, gente. O processo, ele nos leva ao lugar do amadurecimento e da profundidade. Olha Jó. Jó precisou passar por um processo. Mas ele chegou a uma conclusão no final. Ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu ando contigo. Olhe bem para cá. Os meus olhos e os seus olhos vão conseguir enxergar Deus na minha vida e na sua vida. Nós chegaremos nesse lugar onde veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você pode dizer amém? Então, o amor de Deus te impulsiona para o processo. Segundo, Deus nos reconduz à dependência da intimidade. Olha só, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Uma das coisas boas, depois de um dia exaustivo de afazeres, quem é pai aqui? Quem é pai? Você vai concordar comigo. Depois de um dia exaustivo de afazeres, pastor Irã, veja se eu estou certo. Uma das coisas maravilhosas é você chegar em casa e depois de abrir a porta, encontrar seus filhos correndo para você, te abraçando e com sinceridade dizendo, seja bem-vindo, papai, eu te amo. É verdade ou não é, irmãos? Quem é pai aí? Eu já fico às vezes dentro do carro, no caminho para casa, eu já fico imaginando as minhas duas filhas. A hora que eu abrir a porta, elas vão correr e vão me abraçar e dizer, papai, eu te amo. Eu estava com saudade de você. E aquilo já vai alegrando meu coração desde o caminho. É assim, é dessa forma. Olha, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Uma das provas disso está no livro de Gênesis. Quando diz que Deus ia ter com o homem na viração do dia. Foi assim com Adão. O pecado e as suas consequências afastaram o homem desse relacionamento com Deus. E quando o homem deixa de se relacionar com Deus, ele deixa de viver em abundância. Ele apenas sobrevive. Ele cumpre os seus afazeres, ele
sabe, paga as suas contas, as suas responsabilidades, ele vence as suas lutas, mas aquilo lhe é extremamente exaustivo. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais essa geração tem passado por um grande estresse. Porque quando apenas sobrevivemos, as coisas nos são exaustivas. Mas esse não foi o plano original de Deus. Deus não mudou. Ele enviou seu Filho para nos fazer novamente voltar ao relacionamento com Ele. A Bíblia diz que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E esse chamado para esse relacionamento é um chamado para ir além. Quando muito, a maioria de nós se limita a apenas falar algumas coisas que precisamos para Deus e a mostrar para Ele algumas coisas que estamos necessitando. Imagine só, quem é casado aqui? Quem é casado? Glória a Deus, que Deus já operou um milagre. A Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor, né? Então, nós que somos casados já passamos pelo processo de um milagre. E tem alguns irmãos que eu vou te falar, o milagre é maior, né? Porque você olha para o irmão e fala assim, rapaz, aí foi Deus mesmo. Glória a Deus. Dos quais eu me incluo também, né? Eu brinco com os meninos na Estação Jovem que um dia eu vou escrever um livro, Os Heróis da Fé. Aqueles irmãos que todo mundo olhava e dizia assim, rapaz, esse aí não casa não, mas casou. Olha, isso é um herói da fé, creu demais, creu muito, e Deus honrou a fé dele, casou, está aí com a esposa, com a família. Mas imagine só, você que é casado, se algum dia chegasse para sua esposa e dissesse assim, meu bem, hoje eu quero te honrar, eu quero fazer algo especial para você, eu quero te chamar para jantar comigo, vamos jantar? Eu vou te levar a um restaurante. Aí a irmã, já imaginou, hein? Imagina você, irmã, hein? Recebendo um convite desse do maridão. Aí a irmã vai se embonecar toda. Não, hoje eu vou no salão. Bota aquela roupa legal. Se prepara, cria aquela expectativa. E sai com o irmão. Chegando lá, esse irmão senta na frente dela e fala, olha, hoje eu te trouxe aqui para jantar. Porque afinal de contas essa é a minha obrigação. Eu sou o seu marido. E eu quero te dizer que hoje eu vou pedir tal prato, você vai pedir tal prato. Você toma refrigerante, eu tomo suco. Eu dou 7 garfadas, depois você dá 7 garfadas. E depois nós voltamos para a nossa casa. Eles não trocam uma palavra durante aquele período. E logo no final ele vira para ela, talvez ele não diga, mas a sensação do seu coração é eu cumprir a minha obrigação. E eu quero lhe perguntar, irmã, será que você, diante de uma cena dessa, se sentiria honrada? Ou você se sentiria usada, desonrada? Se seu marido lhe levasse para um restaurante e apenas te tratasse como apenas uma obrigação, como você se sentiria, minha irmã? Amada ou desonrada? Alvo de uma obrigação. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós agimos assim com Deus. Nós abrimos a nossa liturgia, o nosso caderno de oração, quando muito, e dizemos, Deus, eu estou aqui porque eu te amo. Eu sou seu filho, eu tenho que orar. Então eu quero te dizer, Senhor, eu estou precisando disso e daquilo. E eu preciso desse milagre. E eu quero dizer para o Senhor, eu acredito no Senhor. E eu te amo. É assim que nós agimos com Deus muitas vezes. E o chamado de Deus sempre foi para um relacionamento. Isso não é relacionamento. Relacionamento é ir além. Lembra quando você conquistou sua esposa? Você chamou ela para um relacionamento. Lembra quando você foi conquistado por Deus? Ele te chamou para um relacionamento. Relacionamento é andar junto. Relacionamento é conversar. Relacionamento é escutar. Relacionamento é saber o que vai no coração.
Relacionamento é ir nos lugares mais profundos. Olha, Deus está te chamando para ir além. Sabe, o chamado de Deus é um chamado para ir além do religioso, do óbvio, daquilo que vai no raso. Jesus deixou bem claro isso no seu exemplo. Olha só o que a Bíblia diz. E ele despediu a todos. Diga, despediu a todos. Imagina, Marquinhos, ali havia uma multidão de gente clamando por ele. E sabe, olha, eu necessito do Senhor, faz um milagre na minha vida. E ele viu toda aquela cena e ele disse: existem coisas mais importantes. Naquele momento eu acredito que ele virou para a multidão e disse: olha, agora eu preciso que vocês vão, porque eu preciso estar no lugar onde eu fui criado para estar. Ele foi orar. Jesus deixou o seu exemplo. Ele deixou de lado a multidão e aquilo que se chamava glamour, para estar onde ele foi criado para estar, no lugar da intimidade. Eu quero lhe fazer uma pergunta, por favor, não me responda, mas responda para você. Você tem deixado os seus afazeres, os seus compromissos, os seus deveres, algumas vezes, para estar com Deus? Qual foi a última vez que você escutou uma palavra clara de Deus? Qual foi a última vez que Deus te disse algo secreto? Porque a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais vos dará a conhecer os seus segredos. Diga, segredos. Deus quer compartilhar segredos com vocês. Existe um chamado de Deus para um lugar secreto. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. É aquele momento seu com Deus. No lugar da intimidade, então nós trocamos a sobrevivência, a exaustão que ela traz com as pressões do dia a dia. Nós trocamos tudo isso pela vida em abundância. É o que a Bíblia diz. Que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O lugar da dependência é Ele que vai nos manter de pé durante o processo. A Bíblia diz que os discípulos chegaram a essa conclusão. Jesus disse: vocês querem ir? Vão também. E então Pedro disse para ele: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Sabe? Certa vez Moisés fez algo que eu quero te perguntar hoje: como você agiria? Deus tinha uma promessa, a promessa de uma terra prometida, sabe? E o povo estava esperando aquilo por muitos anos. E Deus falou para Moisés: olha, chegou a hora, mas eu vou te dizer uma coisa, eu não vou contigo. Eu vou te fazer viver as promessas, você vai ter sucesso, mas eu não vou contigo. Moisés virou para Deus e falou: olha, não me faça subir desse lugar, se a tua presença não for comigo. O que você preferiria? A presença ou a promessa? Eu tenho certeza que talvez aí na sua lógica, escutando a mensagem, a primeira resposta seja a presença, é claro. Então eu quero que você pense em algo. Se é a presença, por que você está angustiado por não ter vivido algumas coisas que você esperaria já ter vivido? Porque pode ser que Ele esteja te preparando num processo, para quando você for viver isso, Ele vai viver com você. Vai chegar a hora, não saia do processo, se mantenha nele, vá para o lugar da intimidade, para o lugar secreto. Não queira passar sem o próprio Deus. Olha,
De cima do monte, no lugar secreto, no lugar da intimidade, é muito mais fácil ver as coisas. A Bíblia diz que Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. Porque ele estava lá no monte, no lugar secreto, nos lugares altos, ele pôde ver o barco. E os discípulos que estavam quase naufragando. Essa é uma das vantagens de estarmos nos lugares onde Deus está. Nós conseguimos ver coisas que ninguém vê. Nós conseguimos enxergar onde ninguém está enxergando. Foi assim com Jesus, ele viu que o barco dos discípulos estava passando por problemas, mas porque estava nos lugares altos. Se nós nos mantivermos na terra, nós conseguiremos ver apenas as coisas da terra. E as coisas da terra trazem cansaço e enfado. Mas Deus nos convida para ir a lugares altos com Ele. E então nós conseguiremos ver como Deus vê. Esse é o convite de Deus. A Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como águia. Ou seja, vão subir para os lugares altos. E esperar, nesse sentido que a Bíblia está colocando, é depender. Mas os que dependem do Senhor renovarão as suas forças. Hoje, eu peço a Deus que nós consigamos enxergar a mão dEle nos conduzindo no processo. Porque chegou a hora de subir para os lugares da intimidade. Você pode dizer amém? E em terceiro e último lugar, eu quero te dizer que no processo é que nós entendemos quem é que precisa estar à frente. No verso 48, no final, diz assim: e queria, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Ou seja, os discípulos e o barco estavam à frente de Jesus. E esse é um engano. A verdade é que a frente sempre tem que ser de Deus. A dianteira sempre tem que ser do Senhor. O Senhor é quem nos dirige, o Senhor é quem nos guarda, Ele é quem precisa estar à frente. Quando nós tomamos a frente, amados, nós estamos indo para um lugar da frustração. Porque a nossa mão só nos conduz para esse lugar. Mas Deus não. Quando Deus assume a frente, Ele nos conduz para o lugar da vitória. Sabe? Mesmo que a dianteira, que o controle, talvez em um momento pareça muito prazeroso, pareça muito bom. É assim às vezes, sabe? Quem é que não gosta de estar no controle das coisas? Você faz planejamentos? Quem faz planejamento? Pergunta para quem está do seu lado. Pergunte assim: você faz planos? A Bíblia nos autoriza a fazer planos. Ela diz que o coração do homem faz planos. Mas o verso em seguida diz o quê? Mas a resposta certa vem da onde? Dos lábios do Senhor. Ou seja, Ele precisa estar adiante. Ele precisa estar na frente. Porque quando assumimos o controle, nós vamos falhar. Quando Ele está no controle, eu te garanto, vai dar certo. Vai dar certo. Nós o chamamos Senhor. Mas nós temos entregue o controle para Ele. Ele tem estado adiante de nós. Porque nesse caso aqui, os discípulos estavam na frente. E a Bíblia diz, querendo lhes passar adiante. Ou seja, os lugares estavam invertidos. O lugar de Deus sempre é na frente. Nós seguimos Ele. Assim foi com o povo de Israel. Quando eles foram atravessar o Mar Vermelho, havia uma nuvem durante o dia e uma luz durante a noite, os guiando no caminho. Hoje eu quero te convidar a entregar o controle e a dianteira para o Senhor. Deus quer tá te levando no processo. Primeira mensagem de Deus para você hoje: não desista, não desespere. Não ache que Deus perdeu o controle, porque Ele tá te conduzindo pelo processo.
Se você não entendeu agora, mais na frente você vai entender. Continue, acredite e dê a dianteira para o Senhor, que eu te garanto que esse processo se chama processo de um milagre. O nome de Deus, Ele vai ser glorificado na minha e na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez hoje você esteja passando por uma situação de enfermidade, ou um parente seu, ou de uma grande dívida, ou de uma grande necessidade, ou de uma frieza espiritual. Hoje eu quero te dizer, dê a dianteira para Deus. Deixa Ele fazer. Deixa Ele te conduzir. Porque o processo na minha e na sua vida se chama processo de um milagre. Eu quero te convidar hoje a ficar em pé no seu lugar. Fique de pé. Processo de um milagre. Nós queremos o fruto. Nós gostamos da pamonha pronta. Nós gostamos, sabe? Mas existe um processo. O processo, ele é que vai nos conduzir para o lugar onde Deus quer nos levar. Eu quero hoje te convidar a se render ao processo. Fale com Deus. Entregue a dianteira para Ele. Entregue o controle. Se renda. Se você não está entendendo o processo, peça para Deus hoje: Senhor, me faz entender, eu não quero fugir do processo. Eu quero produzir os frutos que o Senhor tem para mim. Porque os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão suas forças. Hoje é manhã onde Deus vai renovar as nossas forças e nos levar para lugares altos, mas nós precisamos nos render ao processo. Eu te garanto que quando chegar lá, você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu quero convidar a todos vocês que hoje querem se render ao processo e entregar a dianteira. Entregar o controle a Deus. Tudo começa com uma atitude. Nós já estamos terminando, mas eu não posso te deixar sair daqui sem orar por você e orar com você. Eu queria te convidar a vir à frente e a entregar de maneira clara esse controle ao Senhor. Saia do teu lugar e venha à frente.